Meus irmãos e irmãs, vem cá. Senta aqui comigo só um minutinho, porque o negócio que acabaram de aprontar nesse Brasil não é brincadeira, tá? Colocaram no meio de um evento mundial uma figura que sinceramente parece ter saído do apocalipse. Um bicho híbrido segurando o globo da terra como quem diz: eu mando aqui, eu sou o dono disso. Com mãos humanas, rosto de fera, como se estivesse mostrando quem é que eles querem que governem o mundo. E diante dessa imagem fica claro que eles não querem Deus como governante. Eles não querem a ordem divina, mas uma criatura simbólica que não engana quem ainda tem um pingo de discernimento. E o pior é que enfiaram frases na base da estátua em vários idiomas, como quem tenta dar legitimidade global para algo que, no fundo, carrega um recado subliminar. Mas olha, antes de eu continuar descascando essa história, eu preciso te pedir uma coisa fundamental, tá? Por favor, clica no like, porque o vídeo que cutuca o sistema, que expõe sujeira, que denuncia a afronta contra o nosso Deus, o algoritmo trata como se fosse um lixo tóxico. Enterra, sufoca, some com o vídeo. Então, se você quiser ver a verdade chegar em mais pessoas, dá um joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e assim a gente vai furando o bloqueio, tá? E presta atenção que tem mais uma. Fica até o final desse vídeo porque o irmão Rodrigo, né, aquele dos compostos emagrecedores, voltou e não voltou com conversa mole não. O homem trouxe novidade pesada, uma promoção para quem quer secar e perder peso de verdade, cuidar da pele, fortalecer o cabelo e ainda pagar um desconto de Black Friday, né? Tem fórmula nova, tem colágeno, tem preço que não se vê todo dia por aí. Se você quer perder peso até 10 quilos em 30 dias, fica até o final do vídeo que eu vou te passar o contato do nosso irmão Rodrigo. Meus irmãos e irmãs, observem essa imagem, essa estátua. Olhe bem para o topo do globo. Tem 5 figuras estranhas rodeando a esfera. E a multidão olhando como se fosse enfeite de Natal, né? Sem nem perguntar de onde veio, o que significa ou por que aquilo foi colocado ali. Hoje, se alguém abre a boca para lembrar que a Bíblia fala desse tipo de simbolismo, já levantam o dedo chamando de fanático. Como se ser cego espiritual fosse mais nobre do que ter discernimento. E para completar, a base da estátua vem cheia de frases e mensagens em vários idiomas, dando aquele ar de profundidade que só serve para empurrar goela abaixo algo que nunca deveria ter sido recebido com palmas aqui no Brasil. Porque o mal não chega com grito, ele chega com um sorriso, com tapinha nas costas e com um discursinho de harmonia global. Enquanto o povo vai sendo treinado, doutrinado e moldado a se acostumar a achar tudo normal, achar normal que desafia o céu, mas ainda existe gente que não dorme, que percebem o movimento e que lembram que o mundo, infelizmente, está na mão do diabo. Por mais bonito que tentem apresentar, no fim das contas, há um Deus que governa acima do diabo e tem gente tentando roubar um lugar que não lhes pertence. E olha, meus irmãos, se esse troço já te deixou desconfortável, respira fundo, porque o buraco é bem mais embaixo. O que colocaram ali não é só uma peça artística, é um recado escancarado de quem já perdeu o pudor de zombar do nosso Deus. Porque essa criatura híbrida, com dente arreganhado, com pose de mando e mãos humanas segurando um globo do mundo, não está ali por acaso. É a velha ideia de um domínio mundial sendo empurrado bem na nossa cara, como se fosse normal. E o pior é que o jeito como modelaram tudo parece que saiu direto de quem abriu as escrituras e decorou o Apocalipse e resolveu criar esse monumento, essa criatura, porque aquilo ali bate certinho com aquela visão de um poder perverso devorando a terra, pisando o que vê pela frente, tentando sentar no trono que não lhe pertence, como se alguém tivesse lido o livro de Daniel, o Apocalipse, e dito: vamos ilustrar isso aqui para todo mundo ver e fingir que é só cultura. E o governo aceitando isso, sorrindo, empurrando isso como um presente, enquanto quem teme a Deus olha e reconhece que não tem nada de inocente ali, tem provocação, tem simbologia pesada, tem uma mensagem muito bem montada para ver até onde o povo engole calado. É como se o mal estivesse testando o terreno para ver o quanto consegue avançar sem resistência. Meus irmãos e irmãs, prestem atenção, porque aqui o negócio fica bem mais pesado. Quando a gente lê o livro de Apocalipse e vê João falando daquele poder que avança contra os santos, domina povos e nações, e depois a gente olha para essa imagem, para essa estátua, parece até a descrição ilustrada do Apocalipse, um bicho empoleirado sobre o mundo,
como se fosse dono do pedaço, escancarando exatamente aquilo que a palavra já avisou que ia se levantar. E eu acredito que ninguém, nós cristãos, não devemos nos espantar, porque 1 João já diz que o mundo está mergulhado no poder do maligno, e Paulo ainda reforça que o Deus desse século é o próprio adversário. Aí vem a parte que me arrepia. Aqueles 5 espíritos que colocaram rodando por cima do globo não foram jogados ali por acidente. A própria artista admitiu que são entidades sobrevoando a Terra. O governo brasileiro está celebrando justamente o que a Bíblia chama de atuação espiritual contrária. Só que hoje esse tipo de alerta, para muitos, é exagero, é frescura, é um alarme falso, é fanatismo, e assim o terreno vai sendo preparado, com o mal sendo oferecido como arte, enquanto quem discerne olha e sabe que tem coisa muito errada sendo aplaudida como se fosse algo normal. Meus queridos, quando a gente olha para essa estátua e lembra do sonho de Nabucodonosor em Daniel 2, fica impossível não notar a provocação. Lá atrás Deus revelou uma sequência de impérios que iriam dominar o mundo, né? Cabeça de ouro para a Babilônia, peito de prata para os medo-persas, ventre de bronze para a Grécia, pernas de ferro para Roma e no fim, aqueles pés misturados ferro e barro, mostrando um reino torto, poderoso por fora e podre por dentro, resistente para enganar, mas frágil para ruir. Agora você vê esse monumento moderno e parece que estão tentando recriar a mesma lógica na marra, como se quisessem dizer que já escolheram quem manda, quem domina, quem pisa e quem se curva, enquanto a Bíblia já avisou que esse último reino não vai cair pela força humana, mas pelo sopro de Cristo. E mesmo assim o povo aplaude como se estivessem diante de uma obra de arte, sem perceber que estão celebrando exatamente o cenário que o Eterno disse que viria antes da queda final do iníquo. Meus irmãos e irmãs, vamos ser bem sinceros. Esses 5 espíritos que estão no globo não caiu ali por acidente na estátua. Isso tem o cheiro exato daqueles poderes que atravessaram os antigos impérios e moldaram a história à base de domínio, opressão e soberba. E agora reapareceram enfeitadinhos como se fossem passarinhos numa peça decorativa. Só não enxerga quem não quer enxergar. Porque nada disso é coincidência. Precisa ser muito inocente para achar que alguém colocou ali 5 entidades voando sobre o globo do mundo só porque fica bonitinho. Tudo tem uma mensagem subliminar. Esses 5 passarinhos foram colocados propositalmente. Não colocaram só para ficar bonitinho. Isso aponta para a mesma lógica que a Bíblia já escancarou. Uma sequência de reinos sendo guiados por forças que ninguém vê. Até chegar no último, que é o do diabo, que tenta vestir fantasia de progresso para ver se engana mais alguns aí. E o povo distraído aceita isso como se fosse uma arte, um presente, ignorando que existe um Deus que já denunciou esse roteiro faz séculos. E antes que isso avance mais ainda, deixa eu te falar uma coisa, não adianta só assistir, é hora de aprender, mergulhar na palavra de Deus, entender como interpretar a palavra, como enxergar além da superfície. Porque quem não conhece a Bíblia, não conhece a Deus, não conhece o que Deus fala e acaba aplaudindo o que nunca deveria ter sido aceito. É só você prestar atenção no design da estátua, porque a intenção deles pula na nossa cara. Colocaram uma criatura com cabeça de fera, mas usando mãos humanas para segurar o globo como se tivesse autoridade espiritual e política ao mesmo tempo. Um ser híbrido exatamente no mesmo estilo daquele símbolo que o ocultismo vive empurrando por aí. Metade homem, metade animal, metade mulher. O famoso Baphomet, né? Tudo misturado para representar a tal ponte entre o mundo visível e o invisível, entre o que está acima e o que está abaixo, como se fosse bonito brincar com aquilo que a própria Bíblia manda rejeitar. E o mais assustador é ver como esse tipo de figura está sendo tratada como arte sofisticada, né, quando na verdade carrega a velha mensagem da fusão proibida, da mistura que tenta apagar os limites que Deus estabeleceu, empurrando a ideia de que o espiritual e o material podem ser manipulados pela mão do homem. Quando a própria imagem já grita o oposto, né? É o reino das trevas tentando posar de elegante enquanto se apresenta exatamente como sempre fez, disfarçado, simbólico e pronto para testar até onde o povo aceita sem reagir.
Meus queridos irmãos e irmãs, essa história de ser bicho, animal e homem ao mesmo tempo, que o pessoal aí do ocultismo tanto idolatra, não é filosofia bonita e nem conversa moderna. É a velha tentativa de embaralhar aquilo que Deus separou, transformando a identidade numa massa sem forma, aonde ninguém sabe mais o que é, de onde veio e quem manda. Por isso eles amam essas criaturas híbridas, metade bicho, metade gente, porque dentro do reino das trevas, isso simboliza exatamente o que Apocalipse 13 descreve. Uma besta que surge misturada com traços de leopardo, pata de urso, boca de leão e autoridade emprestada de um dragão. Tudo costurado para representar um poder que nasce deformado e quer dominar pela confusão. E quando você olha essa estátua, cheia de manchas de onça, pose de leopardo, expressão de fera, se percebe que a mensagem é a mesma, apresentar o maligno como se ele fosse algo natural, artístico e conceitual, enquanto empurram para a sociedade a ideia de que a mistura é aceitável e que o caos pode governar o mundo. Só que quem tem discernimento olha e entende. Isso aí não é criatividade, é declaração de território. Apocalipse 13 já fala desse domínio mundial, desse comando sujo vindo da besta. E aí você olha para a base da estátua e encontra um monte de frases espalhadas em várias línguas, como se alguém estivesse ensaiando exatamente essa ideia de controle mundial, de um sistema que fala com todos ao mesmo tempo, que se impõe sobre cada nação, como a própria profecia descreveu. E para completar, o rosto da criatura está levemente virado para a esquerda. E não é detalhe acidental não, porque toda a representação ligada ao iníquo sempre aponta para o lado da esquerda. Desde as figuras ocultistas, sempre sinalizando a mesma mentalidade, a mesma ideologia esquerdista que rejeita Deus, ridiculariza a fé e exalta o homem como se ele fosse soberano. Só não percebe quem já se acostumou tanto aí com o cheiro do engano, que acha que tudo é perfume, porque o inimigo não esconde mais o jogo, só coloca na arte, ilumina com holofote e chama de progresso, chama de arte, enquanto quem teme ao Altíssimo olha e entende exatamente o recado que está sendo dado. Jesus falou que os bodes seriam colocados à esquerda. Ele não estava fazendo metáfora política e nem construindo discurso partidário. Ele estava mostrando de onde fica tudo aquilo que se opõe ao reino de Deus. Tudo que fede a rebeldia espiritual, tudo que vive na contramão da vontade do Todo-Poderoso. E aí você vê essa estátua sendo recebida com sorrisos, cerimônias e tapete vermelho pelo governo brasileiro, que é esquerdista, como se fosse um troféu. Enquanto qualquer pessoa que conhece minimamente a Bíblia sabe que coisas assim sempre trouxeram desgraça para as nações que abraçaram essas coisas. E essa estátua, ela não representa nada que é santo. O mais triste é perceber que isso aí só entrou aqui no Brasil porque quem deveria proteger o país espiritualmente está de olhos fechados, achando que a espiritualidade é bobagem, enquanto aceita sem questionar algo que só traz peso, maldição e vergonha sobre a nossa nação, que já sofre demais com gente brincando com o que não entende. E é por isso que nós temos que falar a verdade aqui sem rodeio. Esse troço aí que mandaram para o Brasil, essa estátua, não tem cheiro de símbolo cultural coisa nenhuma. Tem a fisionomia de coisas das trevas. E não precisa ser teólogo para perceber que uma criatura desse tipo não carrega a bênção em lugar algum. Jogaram isso aqui como presente, mas presente de quem não teme a Deus. O presente do diabo vem embrulhado para enganar os tontos. Tudo que foi mostrado até agora, fica evidente que isso aí representa exatamente aquilo que a própria Bíblia manda rejeitar. Um espírito que não vem da parte do alto. Isso aí é um recado espiritual plantado numa nação que já anda tropeçando demais. Esse flerte do Brasil com as trevas, aceitando essa escultura carregada de símbolos ocultos, parece até uma explicação clara do porquê o Brasil está mergulhado nesse sufoco, nesse caos que a gente sente no bolso, no prato, a segurança aos frangalhos. Quando um país começa a brincar com aquilo que deveria rejeitar, quando abre espaço para imagens que representam o domínio do maligno, recebem isso como se fosse honra. Não dá para esperar uma colheita boa disso aí.
Olha a situação, economia desmanchando, gente batalhadora vivendo à míngua, violência tomando conta das ruas e o governo tropeçando em cada passo, como quem enxerga, mas prefere andar no escuro. Não é exagero espiritual, é coerência. Se você planta sombra, você colhe trevas. Se você abre a porta para o que não presta, não dá para reclamar quando o caos entra sem pedir licença. O Brasil está beijando aquilo que ele deveria expulsar. E esse tipo de atitude, meus irmãos e irmãs, sempre traz consequências pesadas. E quando a gente observa tudo isso junto, a gente percebe que não é coincidência. O país está afundando justamente no momento em que abraçam símbolos que afrontam o céu. É como se a nação tivesse perdido o medo de zombar daquilo que é sagrado. E ao mesmo tempo, perderam a vergonha de colher o fruto amargo dessa ousadia. O povo sofre, a miséria cresce, a criminalidade ganha terreno, e quem está no poder parece mais preocupado em posar para foto com criatura estranha do que cuidar de quem está chorando nas filas dos hospitais, nos ônibus lotados, na fome. O Brasil espiritualmente está desalinhado. E quando o espírito da casa está torto, tudo cai. Cai governo, cai economia, cai segurança, cai dignidade. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, não se espante com o caos, com essa estátua aí, porque isso só escancara aquilo que já estava impregnado no ar e está na Bíblia. Quando a luz é rejeitada, as trevas se instalam com força. Agora eu quero ouvir de você a tua opinião de verdade. O que você pensa sobre tudo isso aí? Essa imagem, essa estátua não está estranha? Não parece ter vindo direto do Apocalipse? Deixa aqui abaixo o teu comentário, tá? Fala o que está aí no teu coração, porque esse canal, ele não é um monólogo, ele é um ponto de encontro para trocarmos ideias. Compartilhe esse vídeo com quem precisa acordar, com os teus familiares, amigos, grupos do celular e contatos aí nas tuas redes sociais. Espalhe isso enquanto nós podemos falar. E já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque aqui ninguém mascara a verdade. E antes de eu encerrar, deixa eu te avisar de algo muito importante. O irmão Rodrigo, ele está de volta aqui no canal e ele não veio fraco não. Ele lançou uma nova fórmula, o Life Trim está mais forte, um produto pensado para quem quer cuidar do corpo e perder peso de verdade, até 10 quilos em 30 dias. O Life Trim tem 60 cápsulas, antes custava 230, agora está saindo por R$115 na Black Friday. Metade do preço. E se você quiser aproveitar a promoção e pegar logo 3 potes, o kit sai com 50% de desconto e frete grátis, e ainda vem um pote de colágeno para deixar o cabelo mais forte, mais cheio e a pele mais viva. Tudo sem açúcar, tudo pensado para quem quer resultados de verdade. Se você quiser tirar dúvidas, pedir o teu produto e conversar direto com o irmão Rodrigo, o contato do irmão Rodrigo está aqui abaixo na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado também logo abaixo. Muito obrigado por ter me assistido, até o nosso próximo vídeo e Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus.